Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Bom, galerinha, hoje a nossa aula é de ciências, certo? E o nosso assunto é estados físicos da água. Fica no módulo de vocês de ciências, módulo 3, certo? E as páginas são 4, 5, 6, 7, beleza? Bom, então vamos lá? A maior parte da água do planeta Terra é salgada, ou seja, é a água dos mares e oceanos. Outra parte se encontra nos polos, em forma de gelo. O restante da água, que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios, lagos e no ar, em forma de vapor. Essa é a parte da água, chamada de água acessível, que está disponível para o consumo. Os 3 estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. A mudança de uma condição para outra é causada pela temperatura e pressão do meio. A água pode ser encontrada nessas 3 formas na Terra, mas o estado líquido é o mais comum. Estão aí os 3 estados físicos da água, que, como já falei, o líquido, o sólido e o gasoso. De acordo com o estado físico em que se encontram as moléculas de água, assim como as moléculas das demais substâncias, se comportam de maneiras diferentes. No estado sólido, é possível perceber que as moléculas de água estão bem unidas, formando uma estrutura. No estado líquido, as moléculas se afastam um pouco e não formam uma estrutura resistente. No estado gasoso, as moléculas se encontram bem afastadas uma das outras e com bastante movimento. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando o gelo ou a neve aquecem, fundem-se, ou seja, derretem o gelo e transformam-se em água líquida. Esta mudança nós chamamos de fusão. O que é solidificação? Solidificação é a passagem da água do estado líquido ao estado sólido, conforme a passagem da água, pelas camadas altas, médias ou baixas da atmosfera, surge a neve, o granizo ou na geada. Vaporização. Ela representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode ocorrer de 3 modos distintos, que é a calefação, a ebulição e a evaporação. Calefação é a ação de aquecer, É um fenômeno pelo qual uma gota de água jogada sobre uma planta ou sobre uma placa metálica muito aquecida, ela fica em suspensão, sustentada pelo vapor. Ebulição é a ação ou efeito de ferver, a modificação que consiste na passagem de líquido em vapor, seguida pela formação de bolhas, a fervura no momento em que mamãe coloca a água, do arroz, do café, para ferver, e ele começa ao processo de ebulição, de fervura que nós chamamos. Evaporação ou vaporação, que é o processo pelo qual as moléculas de água na superfície líquida ou
na umidade do solo adquirem energia suficiente através da radiação solar e outros fatores climáticos e passam do estado líquido para o de vapor. Condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso ao estado líquido. Quando o vapor de água arrefece, converte-se em água líquida. Este é o fenômeno que origina o orvalho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água? Ciclo da água é o processo permanente, de transformação da água na natureza, passando de um estado, seja ele líquido, sólido ou gasoso, para outro constantemente. A água também está sempre em movimento, mudando de um lugar para o outro. Aqui está o exemplo, do ciclo da água, que tem a condensação, que à medida que sobe o vapor d'água, atinge as camadas mais frias da atmosfera e se condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido, formando as nuvens. Temos a precipitação. As gotículas de água presentes nas nuvens podem cair em forma de chuva, neve ou granizo, reabastecendo rios, lagos e oceanos. Transpiração. Os seres vivos liberam água no ambiente pela transpiração. Infiltração. Grande parte da água da chuva infiltra-se no solo, podendo formar depósitos subterrâneos. E a evaporação, que o calor do sol aquece a água de rios, lagos, mares e oceanos, fazendo-a evaporar. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula. Beijo no coração de vocês e até a próxima.